Hoje vamos mergulhar na obra Desobediências Poéticas, da artista e pensadora Grada Quilomba, um trabalho que não é só sobre arte, mas sobre quem tem o direito de contar a história. Ao longo desse conteúdo, você vai perceber que não estamos lidando com uma análise tradicional. Aqui, a proposta é outra: questionar aquilo que sempre foi apresentado como verdade, revelar o que foi silenciado e entender como o conhecimento pode funcionar como uma ferramenta de poder. Com a contribuição crítica de Djamila Ribeiro, a obra nos conduz por temas como racismo estrutural, lugar de fala, colonialismo e linguagem, mas de um jeito que vai além da teoria. A ideia não é só entender os conceitos, é sentir o impacto deles. A gente vai passar por releituras de mitos clássicos como Narciso e Édipo, por reflexões sobre palavras como culpa, vergonha e reparação, e por uma provocação central: será que aquilo que você aprendeu como normal é realmente neutro? Ou foi construído para parecer assim? Então já fica o aviso: esse não é um conteúdo confortável, mas é exatamente por isso que ele é importante. Imagine entrar em uma exposição que não quer apenas mostrar obras, mas desmontar silenciosamente tudo aquilo que você aprendeu a considerar como história oficial. É assim que se inicia este primeiro capítulo, que funciona como uma porta de entrada para o universo de Grada Quilomba e sua proposta de desobedecer, não de forma caótica, mas profundamente consciente, as estruturas tradicionais do conhecimento. Logo de início, somos apresentados à exposição como um gesto crítico. Não se trata apenas de arte visual, mas de uma intervenção direta na forma como a história é contada. A curadoria coloca as obras em diálogo com o acervo clássico de um museu, criando um confronto. De um lado, a narrativa dominante dos séculos XIX e XX. Do outro, aquilo que foi sistematicamente silenciado. E aqui está a primeira ideia central: toda a história da arte é também uma escolha, e, portanto, um apagamento. O desenvolvimento do capítulo mostra como Quilomba trabalha nesse espaço híbrido entre arte e teoria. Ela não aceita a divisão confortável entre pensar e fazer. Pelo contrário, sua prática mistura performance, vídeo, escrita e instalação para questionar quem tem o direito de produzir conhecimento. E isso é crucial. O sistema dominante não define apenas respostas. Ele define quais perguntas podem existir. Em outras palavras, o problema não é só o que sabemos, mas o que fomos impedidos de perguntar. As obras apresentadas exemplificam isso com precisão. Nas videoinstalações Illusions, Quilomba revisita mitos gregos como Narciso e Édipo, mas não espere uma releitura estética comum. O que ela faz é quase um hack conceitual. Pega narrativas fundadoras da cultura ocidental e as reconta a partir de uma perspectiva descolonizada. O resultado? Os conflitos deixam de ser apenas individuais ou psicológicos e passam a revelar estruturas políticas e históricas, especialmente ligadas ao colonialismo. Aqui entra um conceito-chave: a produção de conhecimento como poder. Quem conta a história define o que é verdade, quem é confiável e até quem merece existir como sujeito. Quilomba escancara isso ao reposicionar vozes historicamente silenciadas no centro da narrativa. Não é inclusão simbólica, é reconfiguração estrutural. Outro ponto essencial aparece na obra The Dictionary. Nela, palavras como negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação são organizadas como um percurso. Não é um glossário neutro, é quase um mapa psicológico e político da consciência. A ideia de desaprender surge aqui como fundamental. Antes de construir algo novo, é preciso desmontar os significados herdados. E isso, convenhamos, dá mais trabalho do que parece. Desaprender é tipo atualizar um sistema operacional que insiste em travar. A escultura Table of Goods amplia ainda mais essa reflexão ao trazer o conceito do indizível. O trauma do colonialismo é comparado a uma doença que nunca foi tratada, ou seja,
Não estamos falando de algo do passado encerrado, ou mais de algo que continua operando silenciosamente nas estruturas sociais. O indizível não é apenas o que não foi dito, é o que não pôde ser elaborado. Ao longo do capítulo, fica evidente que Quilomba não está apenas criticando o sistema, ela está propondo outra forma de existência dentro dele. Sua prática mostra que conhecimento não é neutro, ele reflete relações sociais, econômicas, raciais e de gênero. Essa ideia desmonta a noção tradicional de objetividade acadêmica, revelando que aquilo que chamamos de universal muitas vezes é apenas uma perspectiva dominante disfarçada. Na reflexão final, o texto nos conduz a uma conclusão desconfortável, mas necessária. Não basta incluir novas vozes dentro de estruturas antigas. É preciso transformar as próprias estruturas. Quilomba não está pedindo espaço, ela está redesenhando o terreno. E talvez o ponto mais provocador seja esse. Ao fazer isso, ela não apenas revela o que foi invisibilizado, mas nos obriga a perceber o quanto ainda estamos presos a narrativas que nunca questionamos. E se existe uma mensagem que sintetiza esse capítulo, é esta: conhecer não é acumular informação, é confrontar as bases do que nos ensinaram a considerar como verdade. Agora o texto deixa de ser apenas uma apresentação institucional e entra em um território mais denso, mais implicado, quase como se alguém puxasse a cadeira ao seu lado e dissesse: deixa eu te contar o que isso realmente significa. É nesse movimento que o capítulo conduzido por Djamila Ribeiro se desenvolve, não como uma análise distante, mas como um testemunho atravessado pela experiência. Logo na introdução, somos levados a Berlim, em um contexto de bienal, onde a arte aparece como campo de disputa simbólica. Mas não é qualquer disputa. Trata-se da luta pelo direito de narrar a si mesmo. A autora destaca como, historicamente, pessoas negras foram colocadas fora do lugar de fala, não apenas excluídas, mas transformadas em objeto de discurso. E aqui começa a tensão central do capítulo: quem fala e quem é falado. O desenvolvimento segue a partir do encontro com Grada Quilomba, que funciona quase como um ponto de virada conceitual. Em vez de olhar para o passado como algo a ser constantemente revisitado, Quilomba propõe algo mais radical: deixar certas vozes no passado, não como esquecimento, mas como recusa em continuar sendo definida por narrativas que nasceram da opressão. É uma mudança de eixo, sair da reação para a criação. Esse deslocamento leva a uma ideia central poderosa: o racismo não é um problema das pessoas negras, mas uma estrutura produzida e mantida pela branquitude. Isso quebra uma lógica muito comum, que tenta tratar o racismo como um conflito entre grupos equivalentes. Não é. Trata-se de um sistema que organiza quem pode existir plenamente e quem é constantemente empurrado para fora das estruturas de poder. A autora então aprofunda essa discussão ao trazer o conceito de infans, articulado a partir de Lélia Gonzalez. Infans é aquele que não fala, ou melhor, aquele cuja fala é negada. É a criança que é sempre falada por outros. Ao aplicar isso às populações negras, o texto revela um mecanismo brutal: a infantilização como estratégia de silenciamento. Quando Quilomba narra, ela rompe esse lugar. Ela deixa de ser objeto e se torna sujeito da narrativa. E aqui, o capítulo ganha uma força quase performativa. Não é apenas sobre o que é dito, mas sobre o ato de dizer. Falar, nesse contexto, não é trivial. É um gesto político. É assumir o risco de existir publicamente em um sistema que historicamente negou essa possibilidade. A análise então se desloca para as obras Illusions, especialmente a releitura do mito de Édipo. O que antes era uma tragédia individual passa a ser lido como metáfora do colonialismo. A violência não é mais apenas familiar ou simbólica, ela se torna estrutural. O mito é reprogramado para revelar hierarquias impostas, relações de poder e processos de desumanização. Na sequência, o mito de Narciso e Eco
aprofunda ainda mais essa crítica. Narciso deixa de ser apenas o sujeito apaixonado por si mesmo e passa a representar a branquitude como norma universal, uma identidade que se vê como centro de tudo e, por isso, torna o outro invisível. Já Eco não é apenas a figura que repete, mas o consenso que valida essa estrutura. Ela simboliza aqueles que, mesmo sem protagonismo, sustentam o sistema ao ecoar suas narrativas. Essa leitura dialoga diretamente com o conceito de pacto narcísico da branquitude, mostrando como há uma espécie de acordo silencioso para preservar privilégios e manter desigualdades. Não é um complô explícito, é algo muito mais eficiente, uma naturalização. O capítulo também explora o uso da música como elemento simbólico. A canção I Put a Spell on You, associada à obra, é interpretada como metáfora de um feitiço que mantém a branquitude presa em sua própria bolha, incapaz de perceber ou questionar as desigualdades que a beneficiam. E aqui surge uma inversão interessante. Quilomba não apenas revela o feitiço, ela parece lançar um contrafeitiço no espectador, só que não é exatamente uma oposição simples, é uma ruptura, não é ser contra, é criar outra lógica. Outro ponto fundamental é a forma como Quilomba se apresenta, transitando entre arte e academia, usando corpo, voz, performance. Isso desmonta a ideia de que conhecimento só pode ser transmitido de forma tradicional. A própria forma vira conteúdo. O modo como ela fala já é uma crítica ao modelo colonial de produção de saber. Na reflexão final, o capítulo aponta para algo maior do que uma crítica ao colonialismo. Trata-se de uma proposta de fundação. Não é apenas revisar o passado ou ajustar o presente. É imaginar outras formas de existir, de narrar, de conhecer. A expressão horizonte em chamas sintetiza bem isso. Não é destruição gratuita, mas a abertura de um novo campo de possibilidades. E talvez o ponto mais incisivo seja este: não basta reconhecer o problema. Enquanto as estruturas que definem quem pode falar permanecerem intactas, qualquer mudança será superficial. Quilomba, como apresentada aqui, não quer ser incluída na história. Ela quer reescrevê-la. No fim, fica uma sensação incômoda, mas produtiva. Se você nunca precisou questionar quem está contando a história, talvez seja justamente porque ela sempre foi contada para você. Se no capítulo anterior fomos levados a questionar quem fala, agora o texto nos conduz a algo ainda mais profundo. Como as palavras estruturam aquilo que conseguimos pensar. O terceiro capítulo gira em torno da obra The Dictionary, de Grada Quilomba. E aqui, a linguagem deixa de ser um meio neutro para se tornar um campo de disputa. A introdução já indica o deslocamento. Não estamos diante de definições objetivas, como em um dicionário tradicional, mas de um percurso. As palavras apresentadas, negação, vergonha, culpa, reconhecimento e reparação, não aparecem isoladas. Elas são organizadas como uma sequência, quase como etapas de um processo psicológico e político. É como se o capítulo dissesse: entender o mundo exige atravessar essas camadas, não apenas nomeá-las. No desenvolvimento, cada termo ganha densidade e revela que aquilo que parece simples, uma palavra, carrega estruturas inteiras de pensamento. Negação, por exemplo, não é apenas recusar algo, é um mecanismo ativo de defesa, uma recusa de reconhecer a realidade que muitas vezes se manifesta projetando o problema no outro. Ou seja, não é só não ver, é reorganizar o mundo para não precisar ver. A partir daí, o texto avança para vergonha, que aparece como um sentimento ligado à percepção de inadequação. Mas não se trata de uma emoção individual isolada. A vergonha surge do confronto entre o que se é e o que se deveria ser segundo um padrão. E esse padrão não é neutro. Ele é construído socialmente. Assim, a vergonha revela uma fissura entre identidade e expectativa, mostrando como o sujeito internaliza normas externas. Em seguida, culpa aprofunda essa lógica.
Se a vergonha é um sentimento de inadequação, a culpa envolve a percepção de ter cometido uma infração, mas o capítulo mostra que a culpa também pode ser evitada por meio da negação ou da descrença. Frases como "isso é exagero" funcionam como estratégias para reduzir o desconforto. Aqui, o texto aponta algo sutil e poderoso. Muitas vezes, o problema não é a ausência de consciência, mas a recusa em lidar com ela. A transição para reconhecimento marca um ponto de virada. Pela primeira vez, há a possibilidade de admitir a existência do outro, validar experiências e aceitar realidades antes negadas. Reconhecer não é apenas identificar, é legitimar. É um passo fundamental, porque rompe com a lógica anterior de negação e deslocamento. Por fim, chegamos à reparação, que fecha esse percurso. E aqui o texto é direto. Não basta reconhecer o erro, é preciso agir sobre ele. Reparação envolve compensação, restituição e, mais importante, transformação estrutural. Não se trata apenas de corrigir um dano pontual, mas de modificar as condições que o tornaram possível. Isso inclui instituições, práticas e até o próprio vocabulário. Os conceitos principais do capítulo se organizam, então, como um processo de conscientização. Não é um caminho linear fácil, mas um movimento que exige atravessar desconfortos, negar, sentir vergonha, lidar com a culpa, reconhecer e, finalmente, reparar. Cada etapa implica um grau maior de responsabilidade. E aqui entra uma das ideias mais fortes do texto: desaprender. Quilomba sugere que, para transformar o mundo, não basta adquirir novos conhecimentos, é necessário desmontar aquilo que foi aprendido dentro de estruturas coloniais. Isso inclui a própria linguagem. As palavras que usamos não são inocentes, elas carregam histórias, hierarquias e silêncios. Na reflexão final, o capítulo deixa claro que esse dicionário não quer definir o mundo, mas transformá-lo. Ao reorganizar o significado dessas palavras, Quilomba propõe uma mudança de consciência. Não é sobre decorar conceitos, mas sobre atravessá-los, quase como um rito de passagem. E talvez o mais provocador seja perceber que esse percurso não é opcional para quem deseja entender as estruturas de poder. Você pode até parar na negação, muita gente para, mas, se continuar, vai perceber que cada palavra exige uma posição. E no fim, a linguagem deixa de ser apenas algo que usamos e passa a ser algo que nos expõe. Ao final desse percurso, o que se revela não é apenas uma análise sobre arte ou uma leitura crítica do colonialismo, mas uma reconfiguração profunda daquilo que entendemos como conhecimento. A obra de Grada Quilomba, atravessada pela leitura sensível e politicamente situada de Djamila Ribeiro, nos conduz a um ponto incontornável. Não existe neutralidade na forma como o mundo é narrado. Desde o início, ficou evidente que a história, seja da arte, da ciência ou da sociedade, não é um campo inocente, mas um território disputado. O que chamamos de universal é, muitas vezes, a consolidação de uma perspectiva dominante que se impôs como norma, silenciando outras formas de existir, pensar e narrar. Nesse sentido, a proposta de Quilomba não é simplesmente incluir novas vozes nesse sistema, mas questionar os próprios fundamentos que determinaram quem poderia falar. Ao revisitar mitos clássicos, ao reorganizar palavras em um dicionário crítico e ao tensionar a relação entre teoria e prática, a artista evidencia que linguagem, narrativa e poder são inseparáveis. Falar não é apenas comunicar, é ocupar um lugar historicamente negado. E esse gesto, longe de ser simbólico, é estrutural. O percurso conceitual apresentado, da negação à reparação, explicita que o enfrentamento das violências coloniais não se resolve no nível do reconhecimento superficial. Ele exige atravessar desconfortos, desmontar mecanismos de defesa e, sobretudo, assumir responsabilidade. Não se trata apenas de entender o problema, mas de intervir nas estruturas que o sustentam. Nesse contexto, o conceito de
desaprender ganha centralidade. Desaprender não como perda, mas como condição para reconstrução. É um movimento que implica questionar aquilo que foi naturalizado, desestabilizar certezas e abrir espaço para outras epistemologias. Trata-se de um processo exigente porque desloca o sujeito de uma posição confortável para uma posição crítica. A força do livro está justamente em não oferecer respostas fechadas. Em vez disso, ele opera como um dispositivo de deslocamento, obriga o leitor a reconsiderar suas referências, seus critérios de verdade e sua própria posição dentro dessas estruturas. Ao fazer isso, transforma a experiência estética em experiência ética e política. A reflexão final que se impõe é direta. Não basta reconhecer que há vozes silenciadas. É preciso compreender como e por que elas foram silenciadas, e o que significa escutá-las de fato. Isso implica não apenas abrir espaço, mas transformar as condições que definem quem pode existir como sujeito. Assim, mais do que um livro sobre arte ou colonialismo, o que se constrói aqui é um convite, ou talvez uma exigência, de reposicionamento. Porque, no fim, a questão que permanece não é apenas sobre o que foi dito, mas sobre o que ainda escolhemos não ouvir.